Olá, uma excelente tarde para todos nós. Obrigado por essa companhia boa, sempre abençoada. Que sabadão gostoso, não é verdade? O nosso Agro chega trazendo sempre muitas informações importantes, novidades. Vamos falar de muitos assuntos. Olha só, agronegócio, a gente vai falar de agricultura, pecuária e tantos outros temas relacionados ao campo. Novidades bacanas. A gente preparou reportagens super legais. Então confira comigo os destaques do nosso Agro de hoje. Veja só. As chuvas intensas prejudicam a produção de hortaliças. Elas são muito sensíveis. Em plantações abertas, o excesso de água prejudica o desenvolvimento dos vegetais. E o Brasil bateu o recorde de exportação de café no ano de 2024. A gente fala sobre esse assunto também. E tem o preço da carne bovina que disparou, gente. E segundo especialistas, a estiagem e a falta de animais prontos para o abate são aí os principais fatores que contribuíram para essa alta. E a carne segue cara no mercado. A gente abre o nosso agro falando de uma situação que de repente você já se deparou por aí, não é verdade? Aquela saladinha que a gente tanto gosta já não está mais tão acessível quanto antes. Pois é, acontece o seguinte, os produtores de algumas culturas como hortaliças estão tendo dificuldades nesse momento por causa desse período de chuva, né? Está chovendo bastante e manter a produção é bem complicado e o consumo está sempre em alta, né? Em plantações abertas, para a gente entender, o excesso de água, pessoal, prejudica o desenvolvimento dos vegetais, principalmente das folhagens. Wagner explica para a filhinha Isadora como as plantas devem ser cuidadas para crescerem fortes e saudáveis. Mas neste período de chuva fica difícil manter o ciclo natural das hortaliças. Em 3 hectares, ele cultiva mais de 20 variedades: alecrim, cebolinha, brócolis, couve, acelga. Entre os mais sensíveis estão o repolho, o alho-poró e a alface americana. O excesso de chuvas, né? Ela vai derretendo, né? Ela não resiste. Aí aqui em Brasília, normalmente no período chuvoso é o verão, né? Uhum. Aí a temperatura também se eleva. Aí umidade com alta temperatura, a proliferação fúngica e bacteriana é mais elevada. Além das doenças, a alta quantidade de chuva acaba deixando as folhas sem os nutrientes necessários para se desenvolver. Mesmo a gente fazendo a fertilização do solo, mas que nem essa chuva que deu ontem torrencial, né? Aí faz lixivia. Todos os nutrientes percolam e vão embora. Aí acaba que a planta não dá nem tempo de absorver, de se alimentar. O produtor, que trabalha com hortaliças há 18 anos numa área rural perto da cidade estrutural, diz que em muitos casos acaba perdendo parte da produção nesta época. Tem produção aqui que você perde cerca de 30% e tem produção que você perde até mais. Sim, nessa época, como esse ano está bem atípico, né? Aí em torno de 30%, 40%, dependendo da intensidade que pegar, assim, vai até 60%, 70%. Por conta das questões climáticas, muita chuva ou muito sol, alguns produtores estão investindo em estufas como esta. A técnica, que permite o cultivo em qualquer época do ano, garante uma maior produtividade, uma alta qualidade dos produtos, olha só, e, consequentemente, um aumento da renda. Estamos numa plantação de pimentões na região de Vargem Bonita, Parkway. Aqui, o produtor optou por 2 tipos de estufas. A mais fechada, com telas nas laterais, que evitam a entrada de insetos, e este outro modelo, o túnel alto, com a cobertura de plástico. Em ambiente protegido, as plantas recebem a dose certa de água e fica mais fácil fazer o controle de pragas. Luiz trabalha nesta chácara há 34 anos. Ele fala que sentiu muita diferença na produção com esse sistema. No tempo da chuva é o tempo mais melhor para você plantar isso aqui, porque ela ajuda bastante, né? Que é no plástico de baixo assim, que se for no meio do tempo, o pimentão apodrece quase tudo. Então aqui de baixo ela é bom para produzir. Montar uma estufa não é barato. Um túnel alto, por exemplo, que fica mais em conta, pode sair a R$60 mil, dependendo do tamanho. Mas a qualidade dos produtos é inquestionável. A parede do pimentão, dentro de estufa, ela é bem maior.
ela aguenta muito mais tempo de bancada do que um pimentão de campo. Esse pimentão, mesmo que cortado, ele é duro. Tá vendo que ele vai craquelando, mas ele não quebra. O de campo, na época de chuva, ele fica mole. Até na época de sol, mas você não consegue uma casca dessa. Cansado de passar pelos desafios do clima todo ano, Wagner, que é responsável pelo abastecimento de 18 restaurantes no DF, diz que pretende investir no sistema protegido para garantir a produção de hortaliças. Já está nos nossos planos para, talvez nesse ano ainda, a gente instalar um projeto de cultivo protegido. Pelo menos uma parte, né? Pode ser estufa, estou pensando no túnel também, né? Que é mais o custo menos elevado, e para o próximo ano a gente já está, as próximas chuvas, né, a gente já está mais precavido aí. A gente retorna aqui conferindo então como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. Veja. O preço médio do litro de leite pago ao produtor sai por R$ 2,59. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 2.617,72. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 99,75. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 76,04. E a saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 131,35. Entre nós aqui, garantir aquele bifão que a gente tanto gosta no prato de cada dia está cada vez mais difícil, não é mesmo? Acontece que o preço da carne, principalmente a bovina, que é a preferida, disparou e tem pressionado até o índice de inflação. A gente foi atrás para entender. Especialistas apontam alguns fatores para essas altas, como a estiagem, que atingiu aí a maior parte do território nacional durante o ano passado, deixando os pastos empobrecidos, e tem também um outro ponto, que é a falta de animais prontos para o abate, que foi menor e com oferta muito maior. Aí acontece o quê? O preço acaba subindo e o consumidor, que somos nós, acaba sentindo no bolso, não é verdade? Grande parte da população brasileira tem o hábito de consumir carne vermelha, mas com reajustes constantes, muitas famílias tiveram que se adaptar. O acumulado da inflação de 2024 ficou em 4,71%, acima do teto da meta previsto, que era de 4,5%. Segundo o IBGE, alguns itens vêm impulsionando esse índice. A alcatra aumentou 9,2%. O contrafilé teve um reajuste de 8,33% e a carne suína 8,14%. Deu uma disparada. Tá muito caro. Nossa, não sei onde a gente vai parar. O preço está muito alto. Tá muito alto. Então você opta pelo frango e o que mais de proteína? Carne de porco, frango, bastante legumes, né? Que tá mais ou menos ainda para comprar. Tem que substituir, senão o brasileiro não come mais carne vermelha. O preço tá demais, né? Tá tudo muito caro. Tá difícil fazer o churrasco? Pergunto que churrasco. Não tem churrasco mais. Não tem churrasco não. Tá todo mundo virando vegano em casa. Apesar do movimento nos açougues, o churrasco deixou de ser costume para muita gente. Este economista explica que vários fatores contribuíram para os preços mais altos. O primeiro fator é a exportação, muita carne sendo mandada para fora. O segundo fator é o dólar, o aumento do dólar, isso atrai o produtor para que ele mande carne para fora, porque aumenta o seu faturamento. E o outro também é a forma de produção da pecuária que mudou. Segundo o economista, o cenário não deve mudar muito este ano. Por isso, a criatividade é muito importante para manter o cardápio nutritivo. Buscar soluções como produtos alternativos, como ovo, enlatados, alguma coisa que você consiga suprir, ser criativo na cozinha e o que eu sempre falo, planejar suas compras. Planeje antes de ir ao mercado, para que você não tenha surpresas. A gente retorna aqui conferindo como andam então as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 325,85 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,18.
Olha só que legal, a nossa equipe visitou uma fazenda em Padre Bernardo, fica no estado de Goiás. Essa fazenda é especializada em gado tabapuã. E o tabapuã é uma raça de fácil manejo, ela se adapta bem ao clima do cerrado, né? Vai bem com certeza. É o que a gente vai ver agora nessa reportagem especial de Iliane Rodrigues. Veja só. O gado tabapuã ele foi desenvolvido por meio do cruzamento do mocho nacional e de raças indianas e se tornou uma referência na pecuária brasileira. Uma das características é que esse gado se adapta muito bem a diferentes condições climáticas. Eu estou aqui na fazenda Domingues do Danilo. A propriedade tem cerca de 210 hectares com 220 cabeças de gado. Seja muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Por que você escolheu essa raça tabapuã? O tabapuã é uma raça muito dócil, é uma raça que é prazerosa de criar, animais que criam vínculo realmente com você, que são animais muito fáceis de criar, com alta conversão de carne, são animais que são muito pesados, então são animais dóceis e muito lucrativos para o pecuarista também. Vamos ver de perto essas características? Vamos. A gente vai descer do cavalo e a gente vai chegar perto do gado. Vamos lá, Castanho? Você disse que uma das características é a mansidão, a docilidade, né? E realmente você tem notado isso ao longo desses 5 anos? Sim. É fácil de lidar? São animais de muito fácil manejo, né? O manejo deles é muito fácil. Se você for fazer qualquer coisa, seja vacinar ou vermifugar, é muito fácil de mexer. Então, animais que no pasto também são muito fáceis de serem tocados, então é muito bom mexer com a raça. E a produtividade também é boa, assim como a lucratividade? Sim, a produtividade é muito boa. O tabapuã tem uma característica que é muito boa. As mães são extremamente dóceis, são mães que produzem muito leite para os seus bezerros. Geralmente você desmama o bezerro mais pesado, é um bezerro de melhor qualidade e são animais que o ganho de peso é excelente. Então vamos mostrar um pouco desse gado, assim, a questão de dorsos, tem uma diferença em relação às outras raças? Sim, é um gado que veio da mistura do mocho nacional com algumas raças indianas. Então é um gado que se assemelha muito ao Nelore, geralmente a raça mais conhecida no Brasil, mas geralmente tem as características que os definem melhor, como a orelha maior, a orelha em formato mais oval, né? São gado que são mochos, que não tem chifre, então tem algumas características que o diferenciam do Nelore, mas é muito parecido. Danilo, para onde vai o seu rebanho? Você exporta? Não, a gente não exporta, a gente vende somente para o Brasil aqui. Temos clientes regionais aqui, que são fazendas vizinhas, né? Mas estamos com planejamento de expandir essas vendas aí para o Brasil todo. Vamos fazer um leilão em fevereiro, no final de fevereiro, dia 25. Inclusive, convido todos a assistir aí, se puderem. Então, a nossa intenção é aumentar mesmo o mercado, exportar para todo o Brasil. O Ricardo, ele é veterinário aqui da propriedade há cerca de 3, 4 anos, né, Ricardo? 3 a 4 anos. Está na terceira para a 4ª estação. Legal. Como é que você faz a seleção para a reprodução? Então, hoje nós trabalhamos com a biotecnologia de inseminação artificial a tempo fixo, né, IATF. Então, a gente entra avaliando todos os animais através de ultrassonografia, seleciona os animais que estão aptos à reprodução e esses animais a gente induz eles a esse protocolo de inseminação. Então, hoje, a biotecnologia que nós usamos aqui na propriedade é a de inseminação artificial. Legal, fazendo o melhoramento genético, então. Isso. Aí, na questão do melhoramento genético, porque a IATF ela é uma técnica de multiplicação. E para a gente ter o melhoramento genético, aí a gente faz um acasalamento dirigido de animal por animal. Então, a gente passa cada animal individual avaliando um por um para poder fazer a avaliação de qual animal, para a gente poder fazer um acasalamento dirigido para cada um. E aí a gente usa esse acasalamento na reprodução. E essa raça, ela é resistente a doenças, parasitas também? Sim, nós como um clima tropical, né, então a gente tem as nossas condições de clima. As raças zebuínas, assim como o tabapuã, é uma raça que ela tem uma adaptabilidade melhor ao nosso clima. Então ela tem uma maior resistência a parasitas, carrapatos, moscas. Então toda essa parte de sanidade também é um animal adaptado à nossa realidade. Nossa, clima. Então são ótimas características, né? É um animal, uma raça maravilhosa para se trabalhar. Não, é uma raça excepcional, é um animal, uma raça de corte com excelente ganho de peso, excelente rendimento de carcaça.
excelente habilidade materna para criar bem os seus bezerros. Então, assim, é um pacote realmente assim, excepcional, uma raça excepcional. Você acha que, então, a expectativa para o futuro é que essa raça cresça cada vez mais? Não só uma expectativa, como ela já vem crescendo. Então, assim, de acordo com que as pessoas vão conhecendo cada vez mais a raça, que vão começando a utilizar touros da raça Tabapuã, e elas conseguem começar a ver o ganho que isso traz para a propriedade delas, a aceitação da raça tem cada vez crescido cada vez mais. O nosso agro faz aquela pausa rápida, vai lá, toma seu golinho de água, tá almoçando, come mais um pouquinho. O importante é você ficar com a gente. Eu quero demais a sua companhia. Na volta, muitos assuntos aqui no Agro Record. A gente retorna agora conferindo como deve ficar o tempo nesta semana. Sol com algumas nuvens, previsão de chuva em alguns períodos. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 20 e 32 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 21 e 30 graus. E em Itapurá, no Mato Grosso, produtores correm contra o tempo com a colheita da soja. Pois é, essa correria toda é para não perder a chamada janela do milho. Veja a reportagem. Em Itapurá, que fica na região médio-norte do Mato Grosso, os produtores correm contra o tempo da colheita da soja para não perder a janela do milho safrinha. E neste ponto da propriedade, vocês observam que as colheitadeiras já estão trabalhando firme. Aproximadamente 40% da soja já foi colhida. Mas em outro ponto, o milho já foi plantado e as plantadeiras já estão a todo vapor para começar a safra do milho em Itapurá. Não houve sim, porque a gente atrasou a dessecação do soja também, então houve um atraso, houve um alongamento do ciclo da soja também por conta da falta de luminosidade, falta de sol, né, no final de dezembro e aí início de janeiro, né, primeira quinzena de janeiro. Então a própria cultura da soja, né, ela alongou o ciclo, a gente também por conta dessa chuva atrasou a dessecação e atrasou a colheita e, consequentemente, atrasa o plantio de milho. Mas ainda é um período bom ainda, estamos dentro de uma janela adequada para plantio de milho ainda, né? Então, tá dando tudo certo agora. A gente vem, né, vai colhendo e já plantando em seguida, né? A plantadeira vem acompanhando as colheitadeiras, né? Então, assim, tudo que é colhido durante o dia, já no mesmo dia ou no dia seguinte, já a plantadeira encosta, já planta toda a área colhida, né? Então, assim, a gente não perde praticamente nenhum dia por conta assim, né, do plantio, né? O plantio ele se dá rapidamente, atrasa a colheita, né? É uma corrida contra o tempo, não dá para perder tempo. Cada dia é importante, né, nesse momento, porque as chuvas, né, elas começam a diminuir já em março, abril, vai parando e algumas chuvas em maio. Então, assim, a gente tem que aproveitar cada dia agora plantado é muito importante. A gente está nós tivemos um clima no desenvolvimento da cultura, que foram os meses de outubro, novembro e dezembro, muito bom. E agora sim a gente está tendo aí boa produtividade dos primeiros talhões colhidos, aí tudo que está colhido, a gente está tendo boa produtividade. Então, assim, a princípio está bem contente, sim, está um ano muito bom. O produtor acredita que mesmo diante deste atraso, vai conseguir iniciar o plantio do milho dentro da janela. Ele também aposta em uma boa colheita da soja, sem muitas avarias. As máquinas de um lado a todo vapor colhendo a soja. Neste lado, o milho já foi plantado. E toda esta correria é para não perder a janela do milho safrinha. E as exportações do agronegócio mineiro fecharam o ano de 2024 com um desempenho recorde. Exatamente, foram mais de 17 bilhões de dólares. Desempenho puxado principalmente pelo café.
As exportações do agronegócio mineiro alcançaram um valor de 17 bilhões e 100 milhões de dólares em 2024, fechando o ano com o melhor resultado das vendas externas dos produtos agropecuários de toda a série histórica, realizada desde 1997. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, o desempenho superou a receita da mineração, que alcançou 15 bilhões e 700 milhões de dólares no ano passado. E o setor representou nas exportações de Minas Gerais de 42%. E é interessante que conseguimos ultrapassar tradicionalmente o setor de mineração. Fomos 2,5% superior ao setor de mineração. Isso é muito bom porque o estado de Minas, não só pela sua tradição do setor minerário, mas também o agronegócio se despontando e colocando produtos para mais de 175 países. No acumulado de janeiro a dezembro, a receita teve acréscimo de 19,2% na comparação com o mesmo período de 2023. Além do valor, o volume cresceu 8%, com um embarque de 17 milhões de toneladas. No ranking nacional dos estados exportadores de produtos agropecuários, Minas Gerais subiu uma posição e agora ocupa o 4º lugar, ultrapassando o Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Agricultura, em 2024 foram 644 diferentes produtos agropecuários enviados para 175 países. Os principais destinos foram a China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O estado ainda foi o principal fornecedor de produtos do agro para a União Europeia, com 4 bilhões e 400 milhões de dólares, superando o estado de São Paulo. O café segue sendo o carro-chefe das exportações do agro mineiro. Em 2024, foram 31 milhões de sacas embarcadas e receita de 7,9 bilhões de dólares. A commodity representou 46,1% do total comercializado no estado. O complexo sucro-alcooleiro manteve-se na 3ª posição, entre os principais produtos do agro, com a marca de 2 bilhões e 500 milhões de dólares e 5 milhões e 200 mil toneladas embarcadas. O setor de carnes, incluindo carnes bovina, suína e de frango, registrou crescimento em receita e em volume. Foram 1 bilhão e 700 milhões de dólares e 502 mil toneladas. Os produtos florestais também registraram recorde, com receita de 1 bilhão e 100 milhões de dólares e 1 milhão e 700 mil toneladas embarcadas. Esperamos que neste ano, de 2025, possamos não só superar essa meta e também estarmos à frente do setor minerário, que é tão importante para Minas como o setor do agronegócio. E vendo a reportagem, a gente entende com certeza o porquê do café estar tão caro nesse momento. Você percebeu? Se você não vai no mercado, pergunta para a patroa, porque ela vai saber te explicar. Tá lá em cima, né? A demanda internacional tem consumido boa parte do café produzido aqui no Brasil. Tomara que baixe, tomara que baixe. Enquanto isso, eu agradeço o seu carinho, a sua participação. O nosso Agro Record especial desse sabadão fica por aqui. Se de repente você perdeu algum momento, entra no nosso site, o endereço está aparecendo aí para você. Pode mandar sugestões também. Manda que a gente gosta. O WhatsApp também está aí na tela. Favorita, deixa anotadinho, 17 99618 8829. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Um restinho de sábado abençoado, um domingo maravilhoso. Vem aí, Mara Guiotto e o Record Entrevista. Vai lá, Mara!